Boa tarde, bem-vindos. Começou esta manhã o julgamento do grande incêndio de Pedrógão Grande, quase 4 anos depois da tragédia. 11 arguidos estão no banco dos réus, entre eles 3 autarcas. Enfrentam acusações por centenas de crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física. O julgamento esteve em risco de não começar por causa da greve dos funcionários judiciais e por falta de condições na sala. A sessão acabou por arrancar atrasada. Antes da hora marcada para o início do julgamento do grande incêndio de Pedrógão Grande, praticamente todos os arguidos no processo compareceram no Tribunal de Leiria. Entre eles estão os presidentes da Câmara de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, e o comandante dos bombeiros voluntários de Pedrógão, na altura responsável pelas operações de socorro. Ao todo, são 11 os acusados de homicídio e ofensa à integridade física, ambos por negligência. Mas na sombra deste julgamento já estavam as condições em que se ia realizar. A sala de audiências do Tribunal de Leiria era pequena para arguidos, advogados, público e jornalistas. E a juíza do processo não quis mudar. Acho lamentável que uma sessão que é, por natureza e por imperativo legal pública, não possa dispor de condições adequadas para que todos, designadamente todos os intervenientes processuais, arguidos e assistentes, possam estar, para além, como é evidente, da comunicação social. As condições foram difíceis com a pandemia e a gestão, pelo menos o meu antecessor também, e está aqui o Sr. Administrador Judiciário, criaram salas, organizaram salas, arrendaram salas, é bem verdade, foi fora de Leiria, mas na batalha, tem condições, no meu entender, para, pelo menos, portanto, diminuir algum problema que agora está aqui a surgir. Como se não bastasse, a greve dos funcionários judiciais juntou 30 pessoas em frente ao tribunal, o que fez atrasar em 1h30 o início dos trabalhos. O grande incêndio de Pedrógão Grande, agora em julgamento, provocou 66 mortos e mais de 250 feridos. A sessão desta manhã foi acompanhada pelo João Bizarro. João, foi um início de julgamento atribulado. Exatamente, muito atribulado. Boa tarde. Aqui no Tribunal de Leiria, inicialmente não havia essas condições que já foram aqui retratadas. Depois também havia uma decisão do Tribunal da Relação que não chegou, ou seja, a Procuradora do Ministério Público tinha requerido que a classificação deste julgamento não fosse de mega processo, mas de processo normal. A Relação não respondeu. A juíza entendeu haver condições para fazer o julgamento tal e qual estava previsto, mantendo essa consideração de mega processo. Mais tarde pôs também a questão efetivamente de ter ou não ter todas as condições, incluindo essas, para realizar o julgamento. Juntou-se então a greve, a sessão acabou por começar cerca das 11 horas com as disposições introdutórias, a acusação a dizer que se o Estado tinha aqui obrigações de proteção do público, devia responder por elas, as pessoas deviam responder por elas, quem tinha essa obrigação, as defesas a dizer que todos os factos que são apontados para a acusação são genéricos e não têm a ver com ninguém em particular dos que são aqui acusados. Foi conhecido, entretanto, um novo despacho da juíza de 15 páginas sobre a situação de considerar ou não a decisão da relação com efeitos suspensivos. Entendeu que essa decisão só tem efeitos devolutivos, o que quer dizer que, para já, enquanto não houver a decisão da relação, estas sessões vão continuar, se bem que, como aliás diz há pouco o advogado Sá Fernandes, que representa 2 das vítimas deste caso, que tudo pode voltar à estaca zero e o que estamos aqui a fazer pode não ter qualquer valor. Significa que se o Ministério Público tiver razão e se lhe for dada razão pela relação, o trabalho que vamos ter durante as próximas sessões será todo anulado. Ou seja, se o Tribunal da Relação der razão ao Ministério Público, o julgamento, a produção de prova que se há de produzir até essa data será toda anulada. Mas algum sentido? Como disse lá dentro. Eu acho isto, enfim, preocupa-me, claro que me preocupa. Acho que teria sido preferível aguardar ter dado, enfim, efeito suspensivo a este recurso.
Neste impasse continuam-se os trabalhos, vamos ver no que dá na tal decisão da relação que há de demorar a chegar. Amanhã a sessão já não será aqui no Tribunal de Leiria, mas na Expo Salão, onde aliás têm decorrido as sessões relativas aos apoios à reconstrução de casas na zona de Pedrógão e Castanheira. Julgamento do grande incêndio de Pedrógão Grande que arrancou esta manhã, um início de julgamento, como vimos, bastante atribulado.